Fala pessoal, já é um fato bem difundido que live action de anime não funciona. São raras exceções e com Death Note a gente sabe que as adaptações em live action deixam bastante a desejar. Contudo, hoje eu trago um filme indiano que é a versão perfeita de Death Note para live action e eu vou lhe provar isso até o final do vídeo. Eu peço que você se inscreva no canal se for novo por aqui, deixa aquele like para me ajudar, porque hoje nós vamos mergulhar lá nas profundezas de Tollywood, o cinema underground indiano. E eu sei que você vai dizer, mas na Índia é Bollywood. Não é não. Bollywood é apenas o maior polo, mas nós ainda temos Tollywood, Collywood e uma série de outros woods na Índia que são baseados nos idiomas que são falados lá na Índia. Por exemplo, Bollywood é baseado em Hindi, que é o idioma mais falado lá. O Hindi ou Hindu é o Hindu com H, tá? Não é rindo de risada. É o idioma mais falado. Depois a gente tem uma série de outros. Em quarto lugar a gente tem o Telugu e por aí vai. Eu vou deixar depois um quadrinho aí no vídeo passando com os idiomas que se fala lá na Índia. Esse filme que a gente vai falar hoje é o Yama Lila e ele recebeu alguns remakes, inclusive um deles sendo em Bollywood, feito em Hindi, que é chamado Takderwala. É a mesma palavra, tá? Takderwala e Yama Lila significa a mesma coisa, que seria algo como pra gente aqui em português, a peça divina de Yama. Então é uma palavrona que na verdade significa uma frase aqui pra gente quando a gente traduz. Então vamos lá, sem mais delongas, que filme é esse? Por que eu falei que você quer o Death Note indiano? Tenha calma, sente-se e fica aqui até o final, porque é bem complicado, tá? O filme começa com o nosso herói, que é o Suravi, que ele é um jovem travesso, engraçado, aquele cara bem... Esse cara ele é interpretado por um ator que meio que ele é o Didi Mocó, ele é meio que aquele cara, sabe, cheio de trejeitos e tal. E lá na Índia ele é literalmente o Didi pra gente. Do mesmo jeito que o Didi dominou a televisão por muito tempo, desde os Trapalhões até a Turma do Didi, esse cara lá na Índia, ele também dominou por bastante tempo. E eu não vou falar o nome dele não, porque o nome dele é muito difícil, eu já me enrolei falando Yamalila, o nome dos personagens são mais difíceis ainda, então eu só vou deixar ele passando aí na frente da tela, vou deixar o nome dele e não vou me arriscar a dizer, beleza? Então, vamos lá. Para começar, o protagonista Suraj, que é, já até errei, que é interpretado por ele frequentemente decepciona a mãe dele, porque ele é um cara que, perde dinheiro apostando, não arranja trabalho, só quer saber de dormir, fica chavecando a mulher na rua e não arranja nada. Contudo, ele descobre o passado dele. No passado, o seu pai era um zamindar e era dono do palácio Swarma. E, para você que não sabe o que é um zamindar, o zamindar ele é uma espécie de lorde feudal que existia na Índia nessa época. E como vocês sabem, a sociedade da Índia é baseada em castas, então aí é todo um sistema bem diferente do nosso, é realmente outro mundo. E ele está determinado a restaurar a felicidade da sua mãe, para poder restaurar o palácio e levar a sua família de volta à realeza. Enquanto isso, ele conhece uma garota chamada Lily, finalmente um nome fácil de falar, que era uma ladra mesquinha e gananciosa que acaba rejeitando o garoto. E em seguida, o Tota Ramudu, que é um arruaceiro local, que tem uma raiva, da Lily, porque ele também gostava dela e acabava não conseguindo nada com ela também, começa a perseguir o Suraj e meio que vira ali uma espécie de antagonista no filme. Enquanto isso, no Reino Celestial, ou no outro mundo, nós temos Yama, o Deus da Morte, que aqui é o nosso Shinigami, que vai soltar o Death Note na Terra, e o seu ajudante, que é o Chitragupta, que é uma divindade hindu que atua como registrador dos mortos. Ou seja, o Yama é o cara que manda na morte, e o Chitragupta é o escrivão da morte, ele escreve o nome de quem vai morrer. Então, o Yama mata e ele anota que a pessoa morreu. É meio ali que nem o Sr. Emadaio no Dragon Ball, com aquele monte de demoninho que trabalha pra ele, tá? E eles perdem um livro que chama-se Bhavishyavanī. E o Bhavishyavanī é o nosso Death Note aqui, porque ele é um livro que prevê o futuro, logo você pode arquitetar as coisas para conspirar na morte de alguém. E esse livro, ele cai ali no meio de uma discussão dos dois, bem no telhado da casa do garoto. E o Suraj então pensa o seguinte: eu levei vantagem, vai tomar ali uma mogada do destino. E ele usa o livro para poder ficar rico e assim conquistar a Lily. E ele acaba enriquecendo muito fácil mesmo. Deixa o vilão lá, o Tota, peidado mesmo, puto dentro de suas calças mesmo, puto feroz, com o sucesso meteórico que ele tem. E o Senhor Brahma, que é o deus que rege tudo, ele chega putão e fala, vocês têm que recuperar o Bhavishyavanī, porque não tem como deixar esse tapado desse Suraj aí usar o livro ao bel prazer. Então recuperem isso agora. Aí os dois vão meio fazendo trapalhadas para tentar recuperar. E enquanto isso, o Suraj cumpre a promessa dele, porque ele consegue recuperar o palácio e levar sua mãe para lá. E assim ele retoma a realeza da família. E enquanto ele conta, para a mãe que ele quer muito casar com a Lily e que, ele tá apaixonado e tal, ele toma coragem e conta para a garota que ele tem um livro que prova que os dois têm que casar. Eles têm que casar, porque no livro tá dizendo que eles vão casar, não sei o quê. Acho que essa é a pior cantada do mundo, chegar na menina assim. E ele ainda fala isso pra mãe, então ele sai contando pra todo mundo que ele tem esse livro que prevê o destino.
Só que o que acontece, na hora que a garota questiona ele sobre o livro, que bom, seria natural, né, que nem todo mundo acreditasse numa história milabolante dessa, o livro revela que a mãe dele vai morrer às 22 horas daquela noite. Então o Yama já marcou a coroa para morrer e o Suraj agora tem que correr atrás, né, de resolver o pepino. E aí ele fala para a mãe qual é o último desejo dela e ela diz, eu gostaria muito de ver você casado, né, meu filho? Você falou daquela menina, pipipi, popopó. Aí o Suraj olha para a câmera assim, daquela quebra de quarta parede e aí ele vê que ele tem que casar com a Lily. Então ele acaba simulando um casamento com a Lily só para agradar a mãe, a menina acaba topando assim, meio que sobrou nada pro Beta, né? Sobrou só simular o casamento. E a mãe dele, por algum motivo, acaba sobrevivendo às 22 horas. A Lily, então, revela a farsa, né? E fala, eu só fiz isso aqui pra poder dar um último desejo pra senhora, porque eu não quero casar com esse panguá, não. A mãe do Suraj fica puta dentro de suas calças também, fica puta feroz, fica embucetada, porque o filho dela é um Beta, é um Qualyria. E ela se recusa, né, a falar com o filho. Ela fala, filho, não quero saber, não tô nem aí que você tirou a gente da pobreza, não tô nem aí que você reconquistou o palácio, eu só falo com você quando tu casar com essa menina. Enquanto isso, o Yama e o Chitragupta, eles descem até a Terra em busca do livro perdido, e eles acabam tendo que enfrentar vários desafios. Porque por mais que eles são deuses superpoderosos, eles acabam sendo confundidos com atores pelo público. Tem muita gente ali que não faz ideia que eles são as divindades que eles mesmos cultuam, né? E nisso, o Suraj acaba descobrindo que esses dois atores, que ele acredita que são atores, na verdade são divindades. Então eles pedem, né, para poder... ele pede ajuda para eles para poder descobrir uma maneira de casar com a garota. E ele fala com eles, né? Fala, eu queria saber como é que eu faço para casar com a menina, porque no livro eu sei que prevê o destino, tal. Eu queria saber como é que funciona. E aí eles revelam que o livro, na verdade, só não matou a mãe dele porque o Yama e o Chitragupta não conseguiram trabalhar no dia, porque eles tiveram que procurar, né, o livro por aí, então eles não tiveram tempo de matar a mãe do Suraj. E para proteger a sua mãe, então, o Suraj fala, vou armar uma cilada, porque senão esses miseráveis aqui vão matar a minha mãe na hora que eles pegarem o livro de volta. Então, com a ajuda de uma mulher chamada Lata, o Yama acaba sendo meio que distraído ali, só que enquanto ele está sendo distraído pela garota, o intelecto de um deus não ia cair tão fácil assim, né? Então ele vê que o Suraj está com o livro e está manipulando o destino para poder ficar com o livro, né, do destino ali. Eu não vou nem falar o nome de novo, tá? Que eu vou me enrolar. Tá, vou tentar de novo, calma, vou tentar por vocês. Bhavishyavani. Até que falei bem. O Yama, então, acaba confrontando ele, exigindo o livro, falando, você tem que devolver o livro porque o livro é meu, rapaz, me devolva o livro. E aí o Yama e o Chitragupta ficam ali uma dinâmica ali de Sargento Parcel e de Sargento Pincel e de Dimocó, tentando recuperar o livro. E enquanto isso, o vilão, o Tota Ramudo, ataca brutalmente o Suraj para descobrir o segredo por trás do sucesso dele. Lembra que eu falei no começo do vídeo que esse Tota também ficou, né, inclusive eu tenho um tio que se chamava Tota. Legal, né? Mas não é o Tota do filme, não. Ele tava, né, embucetado porque o Suraj estava ficando rico e ele não vê sentido nisso, ele queria saber qual que é o segredo. Então aí entra uma briga ali entre os dois e ele acaba falando que, olha, cara, eu sou assim porque eu sou muito devoto à minha mãe, eu só quero ficar rico para dar felicidade para minha mãe, eu quero poder casar para dar felicidade para ela, eu só quero ser um bom filho. E aí nisso o Yama escuta e pensa, rapaz, quer saber do negócio? Eu gostei de você. E aí ele ganha o respeito do Yama, o Yama então protege ele contra o Tota, que está querendo matar o Suraj a todo jeito. E enquanto isso, ele segue ali junto da garota, da Lily, que, né, pra vocês verem que essa mulher aí, o Suraj não devia estar confiando nela. E eles tentam fazer ali meio que uma aliança para querer acabar com a sorte do Suraj. A Lily então vai lá com a Megera, como uma Dalila, como uma Jezabel, fingir corresponder ao amor do Suraj, falando para ele assim, olha, Suraj, eu decidi aceitar, se o livro escreveu é porque você é digno, né, os deuses aí estão aí com você, e parando para olhar até que você não é de se jogar fora, você não é tão Qualyria quanto eu pensei, não. E aí ela decide ficar com o Suraj, e o Suraj começa, né, a cair ali no dela. E aí ele começa, né, também o Suraj entrar num debate moral entre escolher casar com a garota ou ficar do lado da mãe. Né? E ele fica, né, será que eu devo ficar com essa mulher mesmo? Ou será que eu devo ficar do lado da minha mãe? E ele fica nesse embate moral, e ele acaba escolhendo a mãe. Ele escolhe a mãe, e a Lily acaba o quê? Também respeitando ele. Ela fala, pô, o cara escolheu a mãe, velho. Quer saber do negócio? Eu gosto dele agora. Aí ela começa a gostar de verdade do Suraj. Então você vê, o Yama, o deus da morte, começou a gostar dele, a mulher começou a gostar dele, só falta o Tota, né? Só falta o vilão começar a gostar dele também. E nisso, o Tota vê que a última arma que sobrou é sequestrar a mãe do Suraj. Ele sequestra a mãe dela e exige o livro. Ele fala, ó, tu vai ter que dar esse livro pra mim, se tu não der, eu mato a coroa. Ele joga então o Bhavishyavani para o Tota, e nisso o Yama aproveita a oportunidade para destruir o Tota e recuperar o livro. E assim eles podem voltar a ser deuses como era antes. Nisso chega a hora de matar, né,
a mãe do Suraj, né? Chega um momento triste, assim como o do Ryuk matar o Light, descrever o nome dele ali quando ele tá subindo a escada, chega também a hora de escrever o nome da mãe de Suraj. Nisso que ele se junta e fala, pô, vamos lá, vamos matar ele, né? Aí o Chip do Tap, lá o secretário do Yama, vão escrever o nome dela, só que eles lembram de um detalhe. Não tem como matar ela, porque na hora que o Suraj ganhou o respeito do Yama, o Yama abençoou a família dele, então todos eles vão ter vida longa e próspera. Então o Yama não pode mais levar a alma deles, e nisso eles meio que ficam ali amigos, e no final das contas o nosso trapalhão indiano acaba conseguindo conquistar a mulher, os deuses e recuperar ainda o amor da mãe. Então vocês verem isso aí, ó. Eu disse pra mim se isso aí não é um filmaço. Isso aí não é um filme bom de Death Note. Fala pra mim se isso aí não é um filmaço. Cara, filme sensacional. Filme sensacional. E como você ficou aqui até o final do vídeo, eu vou falar pra vocês qual que é o nome difícil do ator que faz o Suraj. Sabe qual que é o nome dele? É Ali. Eu fiz um baita de um terror pra você, né? No começo do vídeo. Não, é um nome difícil, tem que ficar até o final pra assistir, pra descobrir qual que é. E é um nome facinho, cara. É só Ali. Não é nem Muhammad Ali, é Ali só. Ele é um ator muito famoso e, como eu falei, cara, ele é meio que o Didi lá da Índia, porque, cara, ele domina a televisão e os filmes em Telugu. Ele atua principalmente nessa. Ele já ganhou alguns prêmios e ele já fez mais de 1000 filmes no total. Então, o cara é brabo, tá? O máximo respeito aí ao nosso querido Ali. Ai, mano, eu espero que não tenha ninguém bravo comigo, mas se tiver, mano, morde as costas. E bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você ficou aqui até o final, eu peço que você escreva Telugu aí nos comentários pra eu saber que você viu o vídeo inteiro. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e se cuidem. Quinta-feira eu tô de volta.